Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui na RetroBoy. Hoje eu inicio uma série de vídeos sobre flashcards, começando pelos produtos da empresa EasyFlash, já bastante conhecida no mercado. Nesse e nos próximos vídeos, eu estarei falando sobre três produtos: o EasyFlash Junior de Game Boy Color, o EasyFlash Omega de Game Boy Advance e o EasyFlash Omega Definitive Edition, também de Game Boy Advance. Esses produtos são facilmente encontrados na China, principalmente no AliExpress. Eu deixarei na descrição desse vídeo alguns links caso vocês queiram comprar lá. Porém, de tempos em tempos, eu também importo algumas unidades para vender na minha loja do Mercado Livre e do Shopee, mas sempre anuncio primeiro no Instagram. Então nos segue lá para ficar sempre por dentro dos produtos que estão para chegar. Nesses vídeos, eu pretendo fazer tanto uma análise desses produtos, mostrando eles em ação, mostrando todas as funcionalidades, e também uma espécie de tutorial, já que as empresas não fornecem muitas informações de como utilizar, configurar e explorar todas as funções. Mas antes de começar, eu queria falar rapidamente sobre o que é um flashcard, caso você tenha clicado nesse vídeo e não faça a menor noção do que eu estou falando. Um flashcard, que é o termo genérico, ou um Everdrive, que já se refere a um produto específico, é um cartucho de Game Boy ou de qualquer outro console que você pode regravar a memória interna. Assim você pode jogar o jogo que quiser ou rodar programas no seu console a partir desse cartucho. Os primeiros flashcards nada mais eram do que cartuchos originais modificados. Eu tenho aqui um Pokémon Silver original. Então, se eu abrir esse cartucho e ver a placa, eu tenho aqui alguns componentes. Temos a bateria, que mantém o save, temos aqui um cristal oscilador para manter o relógio, temos a memória RAM e temos aqui o chip onde é gravado o jogo. Esse chip se chama ROM, que significa Read Only Memory, que é uma memória que só pode ser lida, não pode ser gravada. E é por isso que os arquivos dos jogos, quando a gente baixa os arquivos para jogar, se chama ROM, porque esses arquivos nada mais são do que cópias desse chip, por isso se chama ROM. O que era feito era modificar esse cartucho trocando o chip da ROM por um chip regravável, que se chama Flash, por isso chama flashcard. Então, depois do chip trocado, era possível utilizar alguns dispositivos para poder ler e gravar por cima o jogo que você quisesse. Eu tenho aqui um dispositivo bem famoso hoje em dia, que é o Flash Boy. O Flash Boy ele faz isso, ele pode ler o cartucho, é muito utilizado para fazer backup de save de jogos, por exemplo, mas se você tiver um cartucho desse modificado, um flashcard desse caseiro, você também consegue regravar ele para poder botar o jogo que você quiser. Tá? Então era assim que funcionavam os primeiros flashcards. Mas hoje em dia nós temos produtos muito menos caseiros. Os flashcards modernos já vêm com entrada de cartão microSD, o que fica muito mais prático para poder gravar os jogos e jogar. E não só jogos oficiais. Existe gente hoje em dia fazendo jogos novos de Game Boy, seja partindo do zero ou modificando jogos antigos. Além de poder rodar também programas que não sejam jogos. Por exemplo, existe toda uma comunidade de pessoas criando música com Game Boy Color. Mas então vamos lá. O objetivo de hoje é falar sobre o EasyFlash Junior. Então vou deixar esses outros dois para um próximo vídeo. O EasyFlash Junior vem nessa caixa. Normalmente ele vem bem embalado da China, mas como é de um papelão meio mole, eu já vi algumas chegarem meio amassadas. Mas tudo bem. Dentro dela, ele vem bem protegido aqui num suporte de plástico. Então, tirando aqui o cartucho, vamos falar um pouco sobre ele. Ela é feita de um plástico duro, de qualidade, dá para ver que não é aquelas carcaças de jogos paralelos, que bem ruins e quebradiças, e dá para ver também que foi uma carcaça feita para esse produto, já que temos aqui a entrada de cartão microSD, o próprio parafuso não é no mesmo local de outros jogos paralelos, e no geral é muito bem construída. O que já dá para ver aqui são alguns detalhes bem importantes. Nós temos um botão aqui que ele é pressionado quando se aperta a carcaça. Dá para apertar aqui. E também dá para apertar ele quando está no próprio videogame. Ele serve para reiniciar o cartucho. Eu vou falar mais um pouco sobre isso mais para frente. Tem um detalhe bem importante. Por mais que pareça uma carcaça de jogo exclusivo de Game Boy Color, aqueles que não dava para jogar no Game Boy clássico, essa fita aqui serve tanto para o Color quanto para o clássico. Isso é possível porque aqui em cima, na carcaça, a gente tem esse dente. Esse dente aqui é o que prevenia os jogos de Game Boy Color, exclusivos Game Boy Color, de rodar no Game Boy clássico. Por exemplo, uma fita de Game Boy clássico, ela era mais quadradinha e tinha esse dente aqui em cima da fita. Então, quando a gente bota essa fita num Game Boy clássico, como esse, aqui atrás, o botão liga-desliga, ele trava a fita. E só assim é possível ligar o aparelho. Então, uma fita de Game Boy Color, exclusiva de Game Boy Color, como esse Pokémon Cristal, ela não deixa o videogame ser ligado, porque não tem aquele dente, tá? E mesmo se coloca essa fita num Game Boy Pocket, por exemplo, que não tem esse sistema de travar aqui, o próprio videogame reclama que a fita não é compatível e não dá para jogar. Então, mesmo que esse flashcard pareça uma fita de Game Boy Color com a carcaça arredondada, ele consegue ser utilizado também no Game Boy clássico,
já que esse dente na carcaça permite ligar o Game Boy clássico e utilizar ele. Eu vou falar mais um pouco sobre compatibilidade mais para frente no vídeo. Abrindo esse flashcard, a gente consegue ver algumas coisas importantes. Deixa eu abrir ele aqui. Então, quando a gente abre ele, podemos ver algumas coisas bem interessantes. Temos aqui a entrada de cartão microSD, temos aqui uma bateria que não tem a mesma função de um cartucho original. Essa bateria não está aqui para manter o save dos jogos, que é feito em algum desses chips. Essa bateria aqui, ela serve agora apenas para manter o relógio interno ligado. Temos também aquele botão que eu comentei, que é utilizado para reiniciar o cartucho. No geral, dá para ver que utilizaram componentes de boa qualidade e é muito bem projetado e construída. Falando agora de especificações, eu entrei aqui no site da própria EZ Flash, e aqui temos as características do EZ Flash Junior. Então, ele roda jogos de Game Boy e Game Boy Color e é só copiar e jogar. E também tem carregamento instantâneo dos jogos. Isso é importante porque alguns flashcards mais antigos não era tão fácil. Era necessário converter o jogo, utilizar um programa para mandar para o cartucho, e esse não, é só colocar o jogo no cartão SD e jogar. Além disso, ele também carrega os jogos bem rápido. Não é instantaneamente, mas leva cerca de 3 a 10 segundos, enquanto alguns flashcards mais antigos demoravam alguns minutos para carregar o jogo. Temos também a função de relógio em tempo real, muito importante para quem quer jogar Pokémon, principalmente os de segunda geração, Pokémon Gold, Silver e Cristal. Esses jogos têm uma função interna de relógio, então dentro do próprio cartucho original tem um relógio para que o relógio do jogo pudesse continuar funcionando enquanto o videogame não estava ligado. Essa é uma função que nem todos os flashcards possuem. Esse, porém, tem, e eu vou mostrar como funciona daqui a pouco. Temos também aquele botão de reset, que eu comentei agora há pouco, e vou mostrar ele funcionando mais para frente. Aqui temos algumas especificações dos jogos que ele suporta. Então, são jogos de até 64 megabits, que nada mais é que 8 megabytes. E realmente os jogos de Game Boy Color não passam desse tamanho. E o arquivo de save pode ter até 1 megabit, que é 256 KB. E realmente os arquivos de save não passam desse tamanho. Os cartuchos de Game Boy na época tiveram algumas atualizações com o tempo, e alguns chips foram mudando. Então aqui ele está falando de revisões desses cartuchos de Game Boy da época que ele suporta. Basicamente aqui são todos os jogos de Game Boy Color. Eu não conheço nenhum jogo que não roda nesse flashcard. É possível usar esse flashcard em Game Boy Clássico, Pocket, Color, Advance, Advance SP, inclusive em consoles modificados, com telas retroiluminadas e baterias recarregáveis. Esse flashcard possui um sistema de recuperação caso ocorra algum problema com o sistema operacional dele. Ele suporta cartões microSD de até 32 GB, mas eu já testei com cartões maiores e funcionou também. O sistema operacional dele, o firmware, ele é atualizável e a bateria interna pode ser trocada. Comparando com os principais concorrentes, eu considero que esse flashcard é o que tem o melhor custo-benefício para o Game Boy Color. A marca mais famosa de flashcard se chama Krix, e ela é quem fabrica os famosos EverDrive, que acabou virando um sinônimo de flashcard. E ela possui 3 flashcards para Game Boy Color: o EverDrive GB X3, o X5 e o X7. Tanto o EverDrive X3 e o X5 não possuem relógio em tempo real, então em jogos como Pokémon Gold, Silver e Cristal não vai funcionar a função de relógio. Apenas o EverDrive GB X7 vai possuir relógio em tempo real, só que ele já custa $129, que é muito mais caro que um EZ Flash Junior. Já o EZ Flash Junior, que possui relógio em tempo real, pode ser encontrado no AliExpress nesse momento por mais ou menos $50, o que é menos da metade de um EverDrive GB X7. No AliExpress é possível encontrar algumas opções mais baratas, principalmente os clones do EDGB, que é um flashcard mais antigo. Temos esse daqui por $25 e também esse aqui por $29, que inclusive dá para trocar a cor da carcaça, tem algumas opções aqui. Esses flashcards também não possuem relógio em tempo real e, além disso, eles também são daqueles que demoram um pouco para carregar o jogo e talvez precise converter o jogo para botar no cartão. Bom, agora vamos colocar ele para funcionar. É bem comum, onde você comprar esse flashcard, ter a opção de vir com ou sem cartão microSD. Se já vir com o cartão microSD, é bem provável que esse cartão já tenha sido preparado para quando colocar o cartucho no videogame, ele funcionar. Se você tentar ligar ele sem um cartão, sem nenhum cartão microSD dentro, ele não vai funcionar. Ele vai apresentar a tela de início e vai parar numa tela de loading. Ele não vai sair daqui. Então o que é preciso fazer é comprar um cartão microSD e preparar esse cartão microSD para poder colocar aqui dentro. Voltando aqui para o site da EZ Flash, que também está aqui na descrição do vídeo, você precisa vir em Download, EZ Flash Junior e baixar o último firmware disponível. Nesse momento é o kernel 1.04e e o firmware número 4. Baixe esse arquivo e guarde numa pasta. Esse cartão microSD precisa estar formatado em FAT32. Você pode vir no Explorer, botão direito na unidade e clicar em Formatar.
escolha a opção FAT32 e clique em Iniciar. Depois, é necessário descompactar o arquivo que você baixou do site da EasyFlash e copiar os arquivos para dentro do cartão microSD. E por fim, você pode criar uma pasta para organizar os jogos. Não é o objetivo desse vídeo mostrar onde baixar os jogos de Game Boy, mas é bem fácil de encontrar, é só procurar no Google. Pronto, agora com o cartão preparado, é só colocá-lo no flashcard e colocar no Game Boy. Prontinho, agora sim o Game Boy está ligando com o cartucho. A primeira coisa a se fazer quando se compra um flashcard novo é ir no site do fabricante e ver se tem alguma atualização. Nesse caso aqui, o arquivo é esse, update fw4.gb. Para atualizar, é simplesmente apertar A nesse arquivo. O videogame vai reiniciar e vai aparecer essa tela. Aqui ele já está na última versão, então a versão atual 4, e ele está perguntando se eu quero atualizar para a versão 4. Eu vou apertar A só para mostrar como é que funciona. É importante verificar se a pilha está carregada antes de começar esse processo. Não é bom que ele pare no meio do caminho. Pronto. Quando ele terminar, ele avisa, desligue para reiniciar. Então, desligando e ligando, ele vai iniciar novamente e agora vai estar atualizado. Pois bem, agora eu já poderia vir aqui em Games e começar a jogar. Porém, temos algumas opções interessantes aqui para dar uma olhada antes. Apertando Select, ele vai mudar a aba de SD para Set, que é as configurações. E aqui nós temos a opção de configurar o tempo, configurar a hora. Apertando em Set, nós vamos poder mudar o ano, o mês, o dia, a hora, minuto e segundo. É aqui que você vai setar o relógio para o relógio interno do cartucho. Além disso, temos aqui a opção de autosave. Como é que funciona o salvamento dos jogos nesse flashcard? Toda vez que você está jogando, o arquivo de save desse jogo fica salvo num chip flash. E ele só é feito o backup desse arquivo de save quando você religa o aparelho depois de desligar. E então, essa opção aqui, ela faz o seguinte, se ela está ativa, como está aqui, toda vez que você ligar o aparelho, ele vai verificar se tem algum save para fazer backup. Se você deixar ela desligada, toda vez que você ligar o aparelho, ele vai perguntar se você quer que verifique se tem algum save para fazer backup. Eu indico deixar essa opção aqui como ativa. Ok? Pronto, agora está tudo preparado para começar a jogar. Se você quiser, você pode botar esse cartão de volta no computador para deletar alguns arquivos que não precisa mais, como esses dois arquivos de texto, essa pasta e esse arquivo de update. Todos eles podem ser deletados. Só precisa ficar os jogos e o arquivo .dat. Esse tem que ficar no cartão. Todos os outros podem ser tirados. Bom, eu aproveitei que eu tive que colocar o cartão de volta no computador e limpei a pasta, então fica só com a pasta de games aqui na tela inicial. Agora, para navegar entre as pastas, como é que funciona? Com o botão A, você abre uma pasta. Com o botão B, você volta uma pasta. Com um direcional para cima e para baixo, você navega. Então, vou abrir aqui, por exemplo, a pasta de Game Boy Color. Eu gosto de deixar tudo organizado por ordem alfabética, então cada pasta é uma letra. Então, novamente, com as setinhas você navega, só que quando chega até aqui, no final dessa página, o para baixo não vai mais. Você precisa colocar para o lado. Daí ele passa para a próxima página de arquivos ou pastas. Né? Então, se eu quiser voltar, eu aperto para a esquerda, direita avança, esquerda volta. Ok? A mesma coisa nos arquivos. Eu vou abrir aqui uma pasta, AM. Então estão aqui os jogos. A mesma coisa, eu vou até embaixo, ele para. Aperto para a direita para continuar passando as páginas de arquivo. Aproveitando que eu estou aqui nos jogos, a biblioteca completa do Game Boy e do Game Boy Color, se não tiver nenhum arquivo repetido, nenhum jogo com mais de um arquivo, cabe tudo em mais ou menos 2 GB. Para esse flashcard Game Boy e Game Boy Color, um cartão de 8 GB está mais do que bom. Tá? É até difícil encontrar cartões menor que isso hoje em dia. Então 8 GB é mais do que bom e vai sobrar espaço ainda. Então vou abrir aqui o primeiro jogo e já vou começar logo com Pokémon Cristal para já mostrar para vocês a questão do relógio interno. Como eu falei, ele demora aí coisa de 5 segundos para carregar, então é quase instantâneo, é muito melhor do que os flashcards mais antigos. Então tá aí. Qualquer jogo de Game Boy roda perfeitamente. Eu não encontrei nenhum problema com nenhum jogo até agora, nenhum jogo dos mais difíceis de emular. Então, praticamente tudo roda. Se você encontrar algum jogo que não roda, alguma coisa que quer que eu teste, é só deixar aqui nos comentários que eu posso fazer um teste e responder aqui na descrição do vídeo. Então, o que eu vou fazer aqui é começar um jogo novo,
E quando ele perguntar o horário, eu vou colocar às 5h55 da tarde, pois aqui no Pokémon Cristal, às 6 da tarde é quando vira noite. Então a gente vai poder ver bem que o relógio está funcionando e o tempo está passando mesmo com o cartucho desligado e fora do Game Boy. Então vamos lá, vou colocar aqui 5 da tarde, 5, sim, e 57. Eu vou inclusive sair aqui da casa para ficar na rua, né? E mostrar como está de dia e depois, quando ligar de noite, já vai estar de noite. Então tá aqui. Vou salvar o jogo bem nesse momento. Pronto. Agora eu vou desligar e deixar o cartucho fora do videogame por um tempo e depois voltar, depois de 5 minutos, e ver como dentro do jogo o tempo passou mesmo com o cartucho fora do videogame, tá ok? Então, voltando aqui, vamos lá. Vou colocar o cartucho de volta e vamos iniciar aqui Pokémon Cristal. Agora vem aquilo que eu falei. Como foi a primeira vez que a gente usou esse jogo, a primeira vez que a gente abriu esse jogo, ele demorou um pouquinho fazendo backup do save. Por quê? Ele estava criando o arquivo do save, ele estava salvando o arquivo do save no cartão SD. Ele automaticamente cria aqui uma pasta chamada Saver, que é onde fica armazenado os arquivos de save. Esse processo de criar o arquivo de save pela primeira vez, quando abre um jogo pela primeira vez, pode demorar um pouquinho, até alguns minutos. Tudo depende da velocidade do cartão SD que vocês estão usando. Pode demorar até uns 5 minutos, pode até parecer que o cartucho travou, mas tem que esperar e deixar ele criar o arquivo. Mas isso é só na primeira vez que ele vai fazer backup de algum jogo. Depois que você já criou o arquivo de save, as próximas vezes fica muito mais rápido. Aproveitando aqui para dar uma dica, eu não preciso ir até lá na pasta do Pokémon Cristal para abrir ele de novo. Se eu apertar Start, ele sempre vai lembrar qual foi o último jogo que abriu. Então tá ali, Pokémon Cristal. É só apertar A, que ele já vai abrir diretamente o último jogo. Ó, então tá aí. Aqui mesmo, antes de começar o jogo, ele já está falando que está de noite e ele está falando aqui 6h03, ou seja, passou aí 6 minutos desde que a gente desligou ele e ligou de novo. Então, se eu botar continue, tá aí, já está de noite aqui no jogo. Então isso mostra como o sistema de relógio interno está funcionando direitinho. Ele está realmente passando o tempo mesmo com o cartucho fora do console. Uma coisa que eu li em alguns comentários era pessoas falando que essa função de relógio interno só funcionava para um jogo por vez. E eu não li isso em nenhum lugar do próprio site da EZ Flash, no manual, em nenhum lugar fala sobre isso. E eu testei isso e realmente não se comprovou. Eu testei com mais de um jogo e funcionou. Então vamos testar isso também. Aqui no Pokémon Cristal ficou então às 6h04. Eu vou reiniciar o cartucho, então mostrando como é que funciona aqui o botão de reiniciar o cartucho. Ó. Tem esse botão aqui atrás, ele fica acima da carcaça, então se eu apertar ele, ó, eu volto para o início do EZ Flash. Então agora eu vou começar o Pokémon Gold. Ele está fazendo backup novamente, né, do save. Então eu vou vir aqui e vou começar o Pokémon Gold e vou fazer a mesma coisa. Eu vou iniciar ele, vou tirar o cartucho do console e vou esperar alguns minutos para ver se o tempo passou tanto no Gold quanto no Cristal. Eu já tinha aqui um save, eu vou começar um novo. E agora eu deixei o horário padrão aqui das 10 horas, né? Eu só quero ver os minutos passando. Então já vou salvar aqui dentro do quarto mesmo. E vou fazer a mesma coisa. Vou desligar, tirar o cartucho e esperar alguns minutinhos passarem para eu poder voltar nos dois jogos e ver se passou também esse mesmo tempo dentro dos jogos. Então vamos lá, vou voltar aqui com o cartucho para dentro do Game Boy e vamos ver se os dois jogos passou o tempo agora dentro deles. Vai fazer o backup do save novamente, sempre deixe fazer, né, para poder ter certeza que o save foi salvo. Ó, aqui dentro agora a gente tem dois arquivos, o Gold e o Crystal. Vou começar primeiro o último, que estava já na memória, o Gold. Vou iniciar ele. Lembrando que ele estava 10 horas, né? Foi o horário que a gente colocou no começo do jogo. Pronto, aqui já está dizendo 10h04. Ou seja, passaram 4 minutos que eu tirei o cartucho, deixei fora, agora voltou e está ali 10h04. Agora a gente vai lá no cristal. Lembrando que lá, quando a gente tirou, estava 6h04. Então eu vou reiniciar aqui de novo o flashcard. E agora sim eu vou ter que ir lá buscar, porque não foi o último que eu abri, né? Então eu vou lá no Pokémon Cristal agora. Pronto, passou bastante tempo.
Passou 7 minutos aqui desde que eu fechei o cristal. Então tá aí, tá funcionando o relógio interno para os dois jogos ao mesmo tempo. Eu não vi nenhum problema de incompatibilidade com mais de um jogo ao mesmo tempo com o relógio interno. Bom, então agora já mostrei as configurações, como preparar o cartão, os jogos rodando, a função de relógio interno funcionando. Tem alguns jogos que antigamente tinham algum problema para rodar em emulador, por exemplo, Kirby Dream Land 2, tinha o Star Wars. Esses jogos não tem nenhum problema aqui, porque os jogos não estão sendo emulados. Isso é uma coisa importante de falar. Quando você usa um flashcard, você não está emulando os jogos. Você está pegando um cartucho e esse cartucho está fingindo que é um cartucho original. Então ele está se comunicando com o Game Boy e quem está processando tudo é o Game Boy. Então não tem nada de problema em emulação. Por exemplo, o Kirby Dream Land 2 tinha problema com emulação. Tinha um jogo de Star Wars também que tinha um problema com emulação. Esse aqui não, vai rodar tudo perfeitamente, não tem nenhum jogo que não rode nele. Porém, tem alguns jogos que tinham alguns sensores próprios, que daí não tem muito o que fazer. Por exemplo, tem um jogo do Kirby que ele tem um giroscópio, que você move o Game Boy para jogar. Esse realmente continua não funcionando aqui, porque não tem um giroscópio nesse cartucho. Tinha um outro jogo, que eu não me recordo o nome agora, que tinha um sensor de luz. Esse também não vai funcionar aqui, não tem um sensor de luz. Mas algum desses jogos com funções específicas tem modificações prontas na internet para utilizar que substituem essas funções por algumas combinações de tecla. Daí tem que realmente ir atrás e procurar o que existe. Então, para finalizar, falando um pouco sobre compatibilidade, esse EZ Flash vai funcionar em todos os Game Boys que aceitavam cartucho de Game Boy. O único Game Boy que não aceita esse EZ Flash vai ser o Game Boy Micro, porque nele não tem nem como entrar a fita de Game Boy. Então, só mostrando aqui, exemplificando, eu estou aqui com o Game Boy Color com tela IPS. No Game Boy Color normal, funciona também normalmente. Então, aqui, perfeitamente funcionando. O Game Boy clássico tinha alguns flashcards que não funcionava, alguma questão aqui de energia. Nesse aqui, funciona perfeitamente. Como eu falei, né, ele tem ali o dente aqui no cartucho para poder ligar o Game Boy clássico. E tá aí, funciona perfeitamente. Porém, jogos de Game Boy Color vai continuar não funcionando aqui no Game Boy clássico nem no Pocket. Eu vou abrir aqui um deles para vocês verem a mensagem que dá. Então, por exemplo, Aladdin, aqui de GBC. Ele vai carregar como se fosse uma fita de Game Boy Color mesmo, só que logo ele dá uma mensagem. Ó. Esse jogo, esse cartucho foi feito especialmente para Game Boy Color. Por favor, use um aparelho Game Boy Color para jogar esse jogo. Né? Então ele abre, mas não tem como jogar. Isso tem uma proteção que não deixa realmente jogar. Mesma coisa no Game Boy Color, que eu mostrei com tela IPS, em tela IPS. Aqui no Game Boy clássico com tela IPS, mesma coisa, vai funcionar perfeitamente. Eu acabei esquecendo de falar sobre autonomia com esse flashcard. Todo flashcard consome mais pilha do que um jogo original. Inclusive, jogos paralelos já consumiam mais pilha do que um jogo original. Então, esperem um impacto na autonomia do seu Game Boy de 20 a 30%. Um flashcard como esse, ele tem um processador interno, ele tem memória interna, ele tem muito mais componentes que um jogo original. Então não tem como, ele vai consumir mais energia que um jogo original, sem dúvida. Continuando aqui os testes, eu estou sem nenhum Game Boy Pocket aqui no momento, mas eu tenho um Game Boy Light, que é basicamente um Game Boy Pocket com uma tela iluminada. Então, ligando aqui, então certinho, funciona igual. Passando para o GBA lê perfeitamente esse flashcard também. Ele reconhece como um cartucho de Game Boy e funciona igual a gente viu até aqui. No SP, a mesma coisa. E realmente ele só não vai funcionar no micro. No micro ele nem entra. Não tem como encaixar uma fita de Game Boy, Game Boy Color no micro. Ele só aceita Game Boy Advance. Então era isso. Eu espero ter esclarecido o funcionamento da EZ Flash Junior, tirado todas as dúvidas e, quem sabe, ajudado vocês a decidirem se compram ou não esse flashcard. Então, obrigado por assistir até aqui. Em um próximo vídeo, eu pretendo falar sobre o EZ Flash Omega e o EZ Flash Omega Definitive Edition. Então, se inscreve no canal para não perder. Muito obrigado.